pode olhar para aqui, pode olhar para aqui. Está aqui. E você sabe este versículo de cor. O que é que diz ali? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este versículo fala em termos concretos, em termos definidos, em termos absolutos, sem margem de dúvida. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aqui não está escrito, talvez Deus vai nos dar a vitória. E se tudo andar bem, Deus vai nos dar a vitória. Sei lá, talvez. Não, aqui está de uma maneira perentória, clássica, definida. Deus nos dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nunca fracassou. Deus nunca errou. Nunca falhou. Nunca chegou atrasado a nada. Ele está sempre a horas. O nosso Deus é atual. Por conseguinte, os seus filhos têm que ser vitoriosos. Agora, surge a pergunta. Por que muitos dos seus filhos têm fracassado? Por que muitos dos seus filhos têm caído, têm perdido, têm sido vencidos? Por que não têm alcançado? Por quê? Se são filhos de Deus e Ele já nos deu a vitória, por quê? Há uma razão. Sabem por quê? Porque eles não têm renovado as suas mentes na palavra de Deus. Vejam bem o que é que diz lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Eu quero entrar com vocês hoje um bocadinho mais assim para o fundo, ok? A palavra diz assim. Primeiro, deixem-me perguntar. A palavra de Deus está a falar para quem? Para nós ou para os do mundo? Só há uma coisa que está na palavra de Deus que é para os do mundo. Arrependei-vos e aceitei Jesus na vossa vida. Arrependei-vos. Todo o resto é para os filhos de Deus, sabiam? E agora aqui, diz assim, neste Romanos 12:2, diz assim. E não vos conformeis com este mundo. Mas que é? Eu não estou a ouvir nada. Mas que é? Transformai-vos. O que é que a palavra está a dizer? Eu tenho que me transformar. Tem que haver alguma coisa em mim. Tem que acontecer alguma coisa em mim. Aquilo que está errado passa a estar certo. Aquilo que está torto passa a estar direito. Aquilo que é uma luta passa a ter vitória. Aquilo que não tem paz passa a ter paz. Transformai-vos. Como é que nós vamos chegar a essa transformação? Como? Pela renovação. Olha só. Olha só. Enquanto eu não transformar a minha mente, não vai haver uma transformação. Estão de acordo? Mas o Senhor está a dizer para nós, transformai-vos, muda! Como é que eu vou mudar? Transforma aqui, olha, renova a tua mente. Porque quando a tua mente está renovada, o teu corpo beneficia da bênção. Nós temos que renovar as nossas mentes com a palavra de Deus. Nós não podemos renovar as nossas mentes com as notícias, com os jornais,
com a TV, isso não renova as nossas mentes. Isso antes, pelo contrário, põe mais para baixo. De acordo com a palavra, nós só podemos ser transformados, só pode haver uma bênção na minha vida se eu transformar a minha mente. Aquilo que eu pensava de errado muda. Agora estou a pensar certo por causa da palavra de Deus. Nós devemos, meus irmãos, renovar as nossas mentes com a palavra de Deus. Para o facto de que Jesus já venceu o mundo. João 16:33. Vejam bem. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas quê? Mas tende quê? Bom ânimo. Por quê? Por que nós vamos ter bom ânimo? Por quê? Porque Jesus diz, eu já venci o mundo. Então nós temos que transformar as nossas mentes, nós temos que renovar as nossas mentes para nós experimentarmos a verdade desta palavra. Nós temos que renovar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz e mostra que todo mundo está no maligno. Vocês sabem. Agora está aqui a dizer assim, eu venci o mundo. Por outras palavras, Jesus está a dizer, eu venci o diabo e as obras dele, os demônios, o mal, a tentação, toda a corrupção, tudo o que é do mundo, tudo o que é do diabo, eu venci. Ou Jesus não venceu? Ele venceu tudo e todos. Venceu tudo e todos. Por isso, meus irmãos, quando a palavra de Deus fala que o mundo está no maligno, então nós entendemos que Jesus venceu os demônios, o pecado, a tentação, o diabo, as doenças, as enfermidades, tudo o mal. Ele venceu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, é que nós temos que ter uma atitude que esteja em linha com aquilo que Jesus fez. Em linha com aquilo que Jesus já alcançou para nós. Sabem, um general dos Estados Unidos, este homem era um general dos exércitos dos Estados Unidos. E era um homem crente, ele confiava em Deus. E Deus deu-lhe a ele uma estratégia de guerra. É um homem que sabia como vencer uma batalha. E eu li isso, ele disse para o exército que ele comandava, ele disse o seguinte, muitos de vocês estão mentalizados que devem morrer pela vossa pátria. E sabem, isso aconteceu comigo. Eu estive na tropa e era isso que a gente ouvia. Glorioso soldado, glorioso sargento, ou o que for. A maior coisa que tu podes fazer é dar a vida pela tua pátria. Mentirosos. Mas eles punham aquilo na nossa mente de uma tal maneira que nós só queríamos guerra, que nós só queríamos ir, que nós só queríamos dar a vida pelo país. Mas este general, ele disse que a melhor maneira de vencer uma guerra não é morrer pela tua pátria, mas é fazer com que o inimigo morra pela pátria deles. É fazer com que o inimigo morra pela pátria deles. Então, este general tinha na sua mente uma atitude de vitória. Ele tinha na sua mente que eu vou ganhar a guerra.
E morrer não era a maneira de o fazer. E nós, porque este homem tinha uma mente transformada, voltada para a vitória. E nós, como crentes, filhos de Deus, para onde é que está a nossa mente? Onde é que está a nossa mente voltada? Pastor, eu estou tão aflitinho, pastor. Eu não sei, mas isto é a minha morte, pastor. O quê? Onde é que está a vitória que Cristo ganhou para ti? Onde é que está? Em que é que a tua mente está ocupada? Com as coisas negativas, com as coisas que o mundo oferece, ou com aquilo que Jesus te oferece? O Evangelho é positivo. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é de fé. E nós somos criaturas de Cristo. Nós temos que ter a nossa mente transformada. Aliás, renovada. Para nós sermos transformados dentro. Renovada com o quê? Renovada com aquilo que Cristo fez. Com aquilo que Cristo estabeleceu. Com aquilo que está escrito. Vejam em 1 de João, capítulo 5, versículo 1. Veja o que é que está escrito aqui. Preste atenção, por favor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, vejam bem, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o que é que diz a seguir? É nascido de Deus. Tu já nasceste de Deus? Tu acreditas que Jesus é o Cristo? Tu já nasceste de Deus? Agora vê no versículo 4, o que é que diz ali? Versículo 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha aí. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é nascido de Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E versículo 4, que eu queria que vocês fossem. Porque todo aquele, vejam bem, ali diz quem crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E agora aqui diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus leva tareia do mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você crê na palavra de Deus? Você crê no que está escrito? Glória a Deus. Glória a Deus. Vejam que aqui nestes versículos é feita uma pergunta. Quem é que vence o mundo? Vocês lembram que Jesus disse, eu já venci o mundo. Mas aqui está escrito, quem é que vence o mundo? Você está incluído naquele grupo que vence o mundo? Está ou não está? Você já nasceu de Deus? Você já nasceu da água e do Espírito? Você crê que Jesus é o Cristo? Então você é candidato de vitória. Vitória está no seu alcance. Então, se aquele que é nascido de Deus vence o mundo, só aquele que é nascido de Deus vence o mundo, então pensa um pouco comigo. Este mundo não será vencido por governos, nem por guerras, nem por sistemas políticos, nem por sistemas monetários, nem por exércitos, nem por revoluções.
Quando a Bíblia fala do mundo, conforme já disse anteriormente, todo o mundo está no maligno. Quando fala do mundo, está a falar do diabo, de todos os demônios, principados, potestades, de todo o mal, de tudo aquilo que vem do diabo, de tudo aquilo que é relacionado com o diabo. Então pensem, nem homens, nem sistemas de qualquer género, forma ou classe vence o mundo, a não ser aquele que é nascido de Deus. A não ser aquele que tem nascido de Deus. Eu estava pensando nisso e eu fiquei com uma alegria tão grande que eu queria pular sozinho. E eu estava dizendo para mim mesmo, eu já nasci de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Cristo. Por isso eu posso dizer com toda a alegria, com todo o meu coração, graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou fazer novamente a pergunta. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Eu creio que esta pergunta está aqui na palavra de Deus. Jesus falou, e esta palavra é direta para cada um de nós, para mim e para cada um de vocês. E a pergunta é esta: tu vences o mundo? Vences o mundo? Ou o mundo te vai vencer a ti? Irmãos, eu já disse aqui vários testemunhos, mas vem à minha mente agora de uma criança de 9 anos de idade, uma criança, meus irmãos, em que aquele grupo ISIS, eles dizimam tudo e todos, e chegaram a pé daquela criança com uma arma na cabeça e diz assim: tu és crente? Eu sou. Com aquela vozinha de criança: eu sou. Então, mas agora tu tens que escolher. Ou voltas-te para o islamismo, ou vais morrer agora. Ou negas Jesus e ficas livre, mas se não negares vais morrer. E com aquela vozinha ele disse: eu não nego Jesus. E pum! Tiro na cabeça da criança. Mas ele não negou Jesus. Agora, eu disse: meu Deus, se aparecessem aqui estes bandidos e pusessem uma arma na tua cabeça, o que é que tu ias fazer? Ias negar ou não? Querias salvar o teu corpo, a tua pele? O que é que tu ias fazer? Pensa nisso. E meus irmãos, vejam bem que neste versículo de São João 16, 33, Jesus nos oferece duas coisas. João 16, 33, vejam bem. O que é que está escrito aqui? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais uma coisa que ele oferece: paz. E a segunda coisa que ele oferece diz assim: no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende, porque eu venci o mundo. Ele dá estas duas coisas, ele oferece aqui: paz. Eu digo-vos uma coisa: quando nós temos paz, é que nós já vencemos alguma coisa. Quando nós temos paz, é que já resolvemos um problema. Quando nós temos paz, é que já alguma coisa já ficou para trás, uma coisa ruim. Quando nós temos paz, é porque nós queremos ir para a frente. Quando nós temos paz, o Senhor está em controle e Ele está nos oferecendo essa paz no mundo. E a segunda coisa é:
bom ânimo. Meus irmãos, eu quando venço alguma coisa, eu quando ultrapasso algum problema, eu fico com uma alegria, um ânimo, uma satisfação tão grande. E vocês são a mesma coisa. Então vejam o que o Senhor está-nos a dar. A paz, porque Ele já venceu tudo. E está-nos a dar bom ânimo, porque o caminho está aberto para a vitória. Duas coisas que Ele nos está a dar. Paz. Será que nós precisamos de paz neste mundo? Será que nós precisamos de ânimo? Porque muitos são tomados de medo, desânimo. E Ele nos oferece estas duas coisas. De onde é que vem a nossa vitória? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então vejam, meus irmãos, quando nós estamos neste mundo vivendo, a palavra diz, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é isso que a palavra diz? E o Senhor diz assim, agora tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Com toda a maldade, com tudo aquilo que o diabo quer lançar contra ti. O mundo vem contra ti com raiva, com ódio, com engano, com falsidades, com mentira. E Ele diz, ao qual resisti firmes na fé. Agora eu vou dar a vocês mais um bocadinho, mais um segredo. Será que todos nós estamos em guerra? Nós estamos numa luta ou não? Diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é? Nós estamos numa luta, não é verdade? Quem é que não está em luta aqui? Diga-me que eu quero já dar um abraço a você. Todos nós estamos em luta. Agora, deixem-me só dar aqui uma coisa. Quando um soldado, eu uso o soldado apenas como exemplo, não é? Porque há sargentos, há oficiais e tudo mais que vão também para a guerra. Mas um soldado, quando vai para a guerra, ele vai com calções, chinelos e uma t-shirt e lá vai ele? Como é que ele vai para a guerra? Ele tem uma farda, não é verdade? Ele tem umas botas, não é? Põe um capacete, tem uma mochila com as suas coisas, tem uma arma. E só depois dele estar armado é que ele vai para a guerra. Não é assim? Não é assim? Agora vejam uma coisa que eu quero dizer para vocês. Em 1 de Pedro 4:1. 1 de Pedro 4:1. Vejam bem o que está escrito aqui. 1 de Pedro 4:1. Olhem para aqui. Vejam bem o que está escrito. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, porque Ele padeceu por todos nós, Ele padeceu. O que é que diz a seguir? O que é que diz a seguir? Digam alto. Armai-vos! Armai-vos também vós com este pensamento. Lá está. Renova a tua mente. Põe na tua mente que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quer dizer, Jesus já venceu. Ele venceu tudo. Agora diz aqui, para eu me armar, eu e tu, para nos armarmos com este pensamento. Vejam bem. Cada um de nós está na sua luta. Há uns que lutam no seu trabalho, pelo seu trabalho, por um emprego. Outros lutam por causa da família. Outros lutam nos seus corpos por causa de uma enfermidade. Outros lutam por causa do vizinho que é um bandido. Outros lutam, sei lá. E aqui está a dizer, olha como é que tu vais fazer essa luta. Armai-vos. Armai-vos. A luta
Não é nossa. É de quem? A luta é do Senhor. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que ter aquela fé. Nós temos que ter aquela certeza que Jesus já fez, Jesus já pagou, Ele já nos substituiu, Ele já nos ofereceu, Ele já nos deu tudo. O Pai já nos deu tudo em Cristo Jesus. Mas aqui está a dizer, armai-vos. Meus irmãos, se aqui diz para eu me armar, então isso não quer dizer que eu vou me armar aos cucos, não é nada disso, não é? Não vou armar em bonzão, não é nada disso, mas vou me armar para a minha luta. E sabem qual é a tua arma? E diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A tua arma é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, quando nós temos esta certeza do que Jesus fez por nós, este nosso versículo do texto soa como um cântico nos nossos lábios. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E meus irmãos, agora eu quero seguir porque o nosso tempo está correndo e eu quero dar aqui um exemplo para vocês. E este exemplo é o exemplo de David, quando ele foi para a guerra, quando ele foi enfrentar o Golias. E nós podemos ler isto em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 a 30. 1 Samuel 23 a 30. Eu não vou falar de tudo isto, porque vocês sabem que Saul e o exército de Israel estava a enfrentar os filisteus. E lá estava o Golias, que era o filisteu, né? E então, quando lá estavam 3 irmãos de David, então Jessé, o pai de David, disse, olha, os teus irmãos estão lá na guerra, vai lá ver como é que eles estão, já lá estão há uns meses, vai lá ver como eles estão, leva pão para eles, e pergunta como é que eles estão. E o David disse, ok pai, eu vou lá. E então, é isto aqui no versículo 23, diz assim, enquanto ainda falava com eles, quer dizer, ele chegou ao arraial e começou a falar com eles, começou a falar com aqueles que estavam ali, e enquanto David falava com aqueles que estavam ali, veio subindo do exército dos filisteus o campeão cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras que ele já tinha falado antes. Você pode ler no capítulo 17, todo o capítulo, né? E David ouviu e falou conforme aquelas palavras, e David as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante, tomados de grande pavor ou aterrorizados. Enquanto, vejam aí, agora a seguir, versículo a seguir, diziam os homens de Israel, vejam bem, viste aquele homem que subiu, pois subiu para desafiar a Israel, ao homem, pois, que matar este filisteu, o rei vai o acumular de grandes riquezas e vai lhe dar a sua filha e vai fazer a casa do seu pai livre em Israel, quer dizer, não vai pagar mais impostos. Então falou David aos homens que se achavam perto dele, dizendo, o que é que vão fazer ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E a seguir, e o povo lhe respondeu aquela palavra dizendo, assim fará ao homem que me matar. Eliabe, o seu irmão mais velho, ouvindo falar com aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse, por que é que desceste aqui? A quem é que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, eu conheço a maldade do teu coração, pois desceste aqui a ver a guerra. Respondeu David, o que é que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Versículo a seguir. E virou-se dele para outro e repetiu as mesmas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Vejam bem. Estava ali Saul e o exército de Israel. Estavam ali para enfrentar Golias e os filisteus. Ali David, em obediência ao seu pai, foi lá ver os irmãos e levou pão para eles.
E quando ele estava a chegar, ele ouviu aquele filisteu falar: eu estou aqui, eu sou filisteu, dá-me um homem, aquele que vencer, se ele me vencer a mim, nós seremos vossos servos, mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Vocês sabem daquela história, não é? E diz que David ouviu tudo isto. Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Saul e o povo e o exército de Israel, eles estavam concentrados, vejam bem, estavam concentrados no inimigo. Eles estavam concentrados nas palavras que o inimigo estava a falar. Por isso é que diz aqui que eles estavam aterrorizados e fugiram com medo. E David? Se vocês lerem com atenção, David também ouviu as mesmas palavras do filisteu, do inimigo. Mas David estava concentrado na bênção, nas promessas. O que é que vão fazer àquele que ferir esse filisteu? Eles disseram isto, aquilo. E viram-se para o outro. O que é que eles vão fazer? É isto. Eu não acredito. O que é que vocês vão fazer? O que é que vão fazer? É isto, aquilo. Então David ouviu as palavras do inimigo, mas ele estava concentrado nas promessas. Estava concentrado naquilo, na bênção que havia de vir. Estava concentrado na vitória. E a minha pergunta para ti esta manhã, em que é que tu estás concentrado? Nas palavras do inimigo? Ou estás concentrado na palavra de Deus? Nas promessas? Todas as promessas quantas há, são nele o sim, por ele o amém. Então por que é que nós não renovamos as nossas mentes? Porque quando o inimigo ataca, pastor, eu estou tão fraquinho. Pastor, irmão, e o que é que você está a fazer? Eu estou só aqui à espera do meu dia. O quê? Onde é que está a tua fé? Em que é que tu estás concentrado? Em que é que o teu coração está? De que é que o teu coração está cheio? Será que aquilo que Jesus pagou e aquilo que Ele alcançou para nós não vale nada? Meus irmãos, vejam aqui em 1 de João 3:8. 1 de João 3:8. Vejam aqui, por favor. Quem comete pecado, ou quem vive habitualmente no pecado, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E nós lemos na palavra do Senhor, diz que ele é ladrão, mentiroso, destruidor, enganador, desde o princípio. Por causa disto, é que o Filho de Deus veio, se manifestou, foi enviado. Para quê? Para quê? Agora, das duas uma. Você acredita nesta palavra? Acredita ou não? Será que Jesus já destruiu ou não as obras do diabo? Qual é a nossa confissão? Qual é a nossa conversa? Qual é aquilo? O que é que sai da nossa boca? Fiquem calados, hein? Aqui diz que Jesus já destruiu. Ele veio, se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo. Ouça, meu irmão, todos nós somos atacados. O inimigo não quer que nós sejamos vitoriosos e abençoados, e ele vem atacar de uma maneira ou outra.
Todos nós. Faça o favor, faça como David. David ficou concentrado nas promessas, na palavra, não é verdade? Então, quando o inimigo vier atacar a tua vida, a tua casa, o teu lar, o teu corpo, a tua família, seja lá o que for, vira-te para ele e diz assim: diabo, está escrito. Está escrito. Jesus veio para destruir as tuas obras. Está escrito, Jesus veio e as tuas obras já estão destruídas. Na minha vida, no meu corpo, na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu trabalho, na minha igreja, as tuas obras estão destruídas, diabo. Fica na palavra. O que é que Jesus disse quando estava a ser tentado? Está escrito. Não é isso? Está escrito. Tu podes dizer, quando o diabo atacar, tu dizes: diabo, demônio, está escrito. E tu ficas naquela palavra. E sabe de uma coisa? Quando o diabo deixou Jesus, ele vai deixar a tua vida também. Porque a vitória já nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Fica na palavra. Renova a tua mente. Renova a tua mente. Renova a tua mente. Meu irmão, nesta manhã, nós estamos aqui e dissemos que nós vamos orar por aqueles que precisam do toque do Senhor. Se tu precisas de um toque do Senhor, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, irmão. Venha cá, venha cá. Venha aí, venha aqui. Eu sei que há uma criança também que precisa de oração. Aleluia. Aleluia. Lembre-se de uma coisa. Nós estamos falando a palavra de Deus. Nós estamos a falar a palavra de Deus. Amém. Peço a Carmen para vir ajudar, faz favor. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.